Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados hoje, nessa quinta-feira da sexta semana do tempo comum, a perceber o efeito do encontro pessoal com Jesus na vida do apóstolo Paulo, dos apóstolos, dos discípulos de nosso Senhor. E que efeito teve esse encontro pessoal com Jesus, essa graça de ficarem cheios do Espírito Santo, de não conseguirem guardar para si mesmos aquilo que eles haviam experimentado, se tornarem testemunhas de nosso Senhor, testemunhas de Jesus Cristo. É exatamente isso que Paulo vai fazer. Ele assume o ide. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A palavra diz que Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. É importante a gente lembrar que em Atenas Paulo não teve sucesso na pregação. Ele foi discutir ali no Areópago, aonde os filósofos, os homens da sabedoria daquela época específica, eles se reuniam para discutir as realidades da humanidade, as realidades das divindades que eles cultuavam. E Paulo vai e fala para eles do Deus desconhecido. Paulo pega a questão que ele, andando pela cidade, percebeu, e ele fala: eu vim aqui falar para vocês de um altar que eu vi que não tem nenhum ídolo, mas ele é dedicado ao Deus desconhecido. E aí ele começa a falar do Criador de todas as coisas. E ele vai fazendo ali uma catequese bíblica, especialmente na crença do povo de Israel. Mas quando ele chega em Jesus Cristo, e ao chegar em Jesus Cristo, ele fala da ressurreição, eles dizem, o seguinte, porque eles não acreditavam na ressurreição: outra hora você volta aí para a gente conversar. Deixa isso para lá. Depois você volta, a gente conversa. Veja só. E poucos se converteram ali na Grécia. E Paulo vai para Corinto. E se você pegar a primeira carta de Corinto, aos Coríntios, quando ele vai dizer ali nas primeiras palavras dele, ele vai dizer essas palavras: eu estive no meio de vós com temor e com tremor. Porque os insucessos não são fáceis para nós, na nossa humanidade. A gente quer sempre ter o sucesso, a gente quer sempre fazer os prodígios em nome do Senhor, ver pessoas convertidas. E Paulo experimentou exatamente isso, um insucesso numa missão. Contudo, o ide, aquilo que Jesus tinha dito, ardia no coração dele. E ele não conseguia ficar parado. Ele não parou, apesar de tremer, de temer, ele vai
e ele fala de Jesus Cristo aos coríntios, como nós vamos aqui percebendo, e vão se ajuntando a Paulo irmãos que também experimentaram, como Priscila, Áquila. Depois Timóteo chega juntamente aqui com Silas, e aí Paulo continua a missão dele, pregando, ensinando. Ele não desistiu diante do insucesso. Diga comigo, eu também não desistirei diante dos insucessos, diante das fraquezas, dos limites, porque eu confio em Deus e eu vou seguir o caminho da vontade de Deus até o fim, ainda que eu me depare com insucessos e que a minha natureza humana queira me desanimar, mas eu não vou parar. Meus irmãos, minhas irmãs, existem pessoas que têm em si uma dificuldade muito grande com os nãos ou com as esperas. Nem sempre Deus vai dizer um sim na hora que nós esperamos o sim. Às vezes Deus vai dizer um não, ou espera um pouquinho, um talvez, insista mais. Mas tantas vezes eu e você deparamos-nos com esse não, com esse espere, com esse talvez que nós recebemos de Deus, e aí vem aquela sensação de desânimo, de abatimento. Mas Paulo é o modelo da perseverança, Paulo é o modelo da insistência. Hoje o Evangelho, quando vai falar da alegria, não é, que depois virá, num primeiro momento vocês vão ficar tristes, porque Jesus vai morrer, né, vai ser condenado, crucificado, morto, e ele ressuscita no terceiro dia, caminha com eles ali aqueles 40 dias, falando do reino, depois ele ascende aos céus, e aquela presença física que eles tinham, eles não terão mais. Porém, pouco tempo depois, diz o Senhor, vocês se alegrarão, porque vocês perceberão a minha presença do lado de vocês. Diga comigo, Jesus está comigo. Diga mais uma vez, Jesus está comigo. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, ainda que eu não toque, ainda que eu não escute a voz dele, mas eu tenho uma garantia. Jesus está comigo. E ele disse que estaria todos os dias até o fim do mundo. Amém? Eu queria que você aplaudisse essa presença de Jesus. Às vezes parece que Jesus fica em silêncio. Um longo tempo, parece que a gente não percebe. E aí quem vive muito de sensação, de emoção, acaba vivendo algumas dificuldades. Mas a gente olhando para Paulo, a gente percebe exatamente isso. Um modelo de perseverança, de persistência, uma pessoa insistente, porque tinha consciência, em primeiro lugar, da presença. Tem um determinado momento que Jesus vai falar para Paulo assim, olha, você vai enfrentar muitas dificuldades. Você vai ter que ir para Roma para dar testemunho de mim. Mas não se preocupa não, eu vou estar com você. Você não vai estar sozinho. Nós precisamos entender exatamente isso, essa companhia de Jesus, e insistirmos. E Paulo, além de compreender a companhia de Jesus, a presença de Jesus, Paulo tinha plena consciência de que ele precisava dar testemunho de Jesus. Quem aqui é católico, levanta a mão. Quem aqui é batizado, levanta a mão. Quem aqui é cristão, levanta a mão, diga eu. Não é só o apóstolo Paulo que tem que dar testemunho de Jesus. Olha para o padre e diga, é nós, padre. Nós precisamos dar testemunho de Jesus. Amém? Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez você não saiba pregar, você não consiga pregar, você tenha uma certa timidez. Mas deixa eu te dizer, a sua vida é a pregação que o mundo precisa escutar. A sua forma de viver, de encarnar o evangelho, a doutrina da igreja, o amor de Deus na sua vida. Quando nós sabemos
que nós temos uma vocação, e essa vocação é o apostolado, é o testemunho, talvez sem dizer nada, mas as pessoas nos vendo a nossa fé, vendo a nossa persistência, vendo a nossa perseverança, vendo que nós não paramos nas dificuldades, vendo que nós não desistimos nos dias maus, vendo que nós, ainda que passando pelo vale tenebroso das sombras da morte, nós estamos firmados no Senhor. Isso é uma pregação, isso é um testemunho, e nós não podemos desistir. Segura na mão de quem está aí do seu lado e diga: Jesus conta com você. E você precisa testemunhar, em primeiro lugar com a sua vida, que você pertence a Jesus. Balança a mão dele e diga aleluia. Jesus quer usar de você nesse mundo de más notícias. Ele quer usar de você. Ele quer usar de você. Pode aplaudir esse irmão, porque Jesus quer usar dele. São João Paulo II, quando ele foi eleito Papa, em um dos primeiros documentos que ele escreveu, se chama Redemptoris Missio. Repita comigo: Redemptoris Missio. A missão do Redentor. No número 43 desse documento, São João Paulo II tem uma frase, um pensamento brilhante. Ele diz assim: o homem moderno acredita mais nas testemunhas do que nos mestres e nos doutores. Mais na vida do que na doutrina. Você está entendendo o que ele está dizendo? Sim ou não? Ele está dizendo o seguinte: podem ter doutores, mestres, pessoas estudadas, capacitadas, mas o homem moderno, o homem do nosso tempo, ele acredita mais nas testemunhas, naqueles que dão testemunho de Jesus Cristo, do que nesses que têm, não desprezando qualquer faculdade, mestrado ou coisa semelhante. Mas ele acredita mais nas testemunhas. E aí João Paulo II vai dizer ainda mais: eles acreditam mais na nossa vida do que na doutrina. E o que João Paulo II está dizendo? Da doutrina encarnada na nossa vida. E como nós vamos dar testemunho de Jesus Cristo? Gente, nesse tempo tão difícil e tão exigente, abrindo o coração para o Espírito Santo de Deus. Diga comigo: abrindo o meu coração para o Espírito Santo de Deus. Diga mais uma vez: abrindo o meu coração para o Espírito Santo de Deus. Veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Jesus vai dizer: mas recebereis uma força do alto, o poder do Espírito Santo, para serdes as minhas testemunhas. Repita comigo: mas recebereis a força do alto, o poder do alto, o Espírito Santo, para serdes as minhas testemunhas. E aí, se eu sou um homem cheio do Espírito Santo, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, aonde você estiver, você dará testemunho, porque o Espírito Santo aparecerá em você, aparecerá nas suas palavras, nas suas atitudes, aparecerá através da sua vida, aparecerá através do seu comportamento, e é Ele que vai dar testemunho em você, através de você, para que o mundo creia. Paulo insistiu com os judeus e os gregos, mas eles zombaram, eles blasfemaram, e aí Paulo entendeu: então eu vou pregar para os pagãos, eu vou dar testemunho para os pagãos. Chegou a nossa vez. Para terminar, eu quero dizer para você algo que o Catecismo da Igreja Católica diz, no número 672. O tempo presente, diz a igreja, é segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Diga comigo: é o tempo do Espírito e do testemunho, mas é ainda tomado pela desolação e pela aprovação do mal, que não poupa a igreja, e inaugura o combate dos últimos dias. Diga bem forte: é o tempo do Espírito e do testemunho. É o tempo da espera e da vigília. Diga comigo: Espírito Santo de Deus,
Levanta sua mão direita e diga: um dia eu te recebi na minha vida, pelo batismo, pelo sacramento do crisma, em cada sacramento celebrado. Mas hoje, com a minha mão direita levantada, eu estou dizendo ao Senhor: pode agir na minha vida, pode agir na minha história, muda a minha mentalidade, a minha visão, usa das minhas palavras, dos meus sentimentos, usa da minha vida, para que o testemunho de Jesus Cristo seja dado no século 21. Diga: eu vou dizer meu nome, você diz o seu. Padre Roger Luiz da Silva. Quero ser cheio do Espírito Santo para ser como Paulo, Silas, Timóteo, os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo do início da igreja. Eu quero dar testemunho de Jesus Cristo. Por isso, Espírito Santo de Deus, pode usar de mim como tu quiseres e te aprouver. Amém. Tem um outro Papa, Paulo VI, que é santo, São Paulo VI, que numa locução na Praça de São Pedro, ele fala qual é a maior necessidade da igreja. E ele diz: vou falar em voz alta, para que vós sacerdotes compreendais. Qual é a maior necessidade da igreja? Eu vos digo com temor e com tremor, estou tremendo. A maior necessidade da igreja é o Espírito Santo. A igreja precisa de profecia no olhar, de fogo no coração e de palavra nos lábios. Olha para quem está do seu lado e diga: é nós, meu irmão. Pode aplaudir aquilo que a igreja nos ensina. A igreja precisa, diga, a igreja somos nós. Você está olhando para esse templo aqui, ele tem zóio? Ele tem boca? Ele tem coração? Não, é uma estrutura física. Quem é a igreja? Nós. Por isso que eu falei: é nós, meu irmão. Então, Paulo VI disse: a igreja precisa de profecia no olhar. O seu olhar precisa ser profético. A igreja precisa de fogo no coração. O seu coração precisa arder de amor por Jesus. E a igreja precisa de palavra nos lábios. Eu amo Jesus. Ele é tudo para mim. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.